Olá, alunos queridos, bom dia. Vamos novamente aqui a um conteúdo de aula, certo? Nossa aula de logística, tá? E vamos considerar hoje distribuição física de produtos. Por isso, queridos alunos, queridas, esta aula é dedicada à distribuição física de produtos. A nossa referência bibliográfica segue abaixo, o Balu, Ronald Balu, gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística, ou logística empresarial barra, né? Então, título do artigo que eu resolvi apresentar um pouco para vocês aqui, do conteúdo que vocês podem ainda desenvolver, é estudo da logística de distribuição física de um laticínio utilizando lógica fuzzy. Tá? Eu chamei aqui também de logística fuzzy, baseado na lógica, né? Da logística utilizar a lógica fuzzy. Então, na verdade, é um método. Isso aqui é outro artigo que ele explica melhor o que é o método fuzzy. Tá? É uma extensão da lógica booleana. Não sei se vocês já estudaram um pouco de programação, vocês vão ver que na lógica booleana tudo se resume a zeros e uns, né? Todos os códigos que nós temos, WhatsApp, de rede social, tudo que nós temos aí de lógica, programação, de uso de qualquer ferramenta computacional, você está utilizando aí os zeros e uns. Tá? Então, o método fuzzy é uma extensão da lógica booleana, em que se admite infinitos valores lógicos intermediários entre o totalmente falso e o totalmente verdadeiro, ou seja, qualquer valor no intervalo entre 0 e 1. É muito utilizada para avaliar imprecisões e permite tratar de uma maneira simples as incertezas inerentes ao processo de decisão. O que está entrando nesse contexto aí de logística? Aqui já é o nível hard, tá, pessoal? Mais elevado. O pessoal está estudando machine learning, está estudando, ou seja, aprendizado de máquina, está estudando para poder trabalhar com muitos dados, está estudando inteligência artificial, está estudando, pessoal, essas questões que envolvem Big Data, certo? Eu acho que seria bom vocês estudarem Data Science. O que é Big Data e Data Science? São grandes informações, lidar com muitas informações e lidar com essa estatística que envolve grandes informações, grande volume de informações, né? Quantidades de volume, né? Quantidade de informação, melhor dizendo. Então, o método fuzzy, ele trabalha essa lógica. Segundo Silveira et al., 2004, a lógica clássica aristotélica é bivalente, isto é, reconhece somente dois valores, verdadeiro ou falso, enquanto a lógica fuzzy é multivalorada, ou seja, reconhece diversos valores, assegurando que a verdade é uma questão de ponto de vista ou de graduação. Então, se você estudar lógica, que já estudou ou vai estudar lógica, vai verificar que na tabela verdade, você coloca verdadeiro ou falso, né, e várias estratégias de colocar verdadeiro e falso, utilizando, na verdade, toda uma lógica da argumentação, se ela é verdadeira, se ela é falsa, para ter um resultado que vai ser V ou F. Né? Então, a lógica, o método fuzzy, a lógica fuzzy, e aí eu chamei de logística fuzzy, né, ela está aqui realmente nos mostrando que você controlar um estoque, controlar o roteiro do transporte vai envolver o quê? Vai envolver computação, vai envolver programas computacionais. Os sistemas fuzzy têm sido utilizados nos últimos anos para tratar problemas que envolvem imprecisão. No entanto, algumas vezes é difícil para especialistas representar seu conhecimento através de números reais. Além disso, quando a aquisição do conhecimento é realizada entre vários especialistas, é comum a diferença entre alguns valores de pertinência fornecidos pelos mesmos. Desta forma, é necessária uma alternativa para determinar qual o melhor valor que representa a cada situação. Então, observem aí que a lógica fuzzy, ela funciona às vezes como na estatística variáveis dummy, ou seja, 0 e 1, você utiliza apenas para analisar o trajeto de um gráfico, como uma curva de oferta, no sentido de ofertante ou demandante, a direção do gráfico, a inclinação, né? A variável que indica a inclinação do gráfico. Aí você coloca, às vezes, nessas equações,
esses polinômios, você utiliza variáveis dummy. Elas ajudam também, mas aqui realmente ela não está sendo apresentada como uma lógica de verdadeiro ou falso, onde que é a direção da tabela verdade em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, qualquer programa, até teu WhatsApp, ele é baseado numa tabela verdade, numa lógica booleana, que envolve esse sistema fuzzy, né? Então, este estudo versa sobre a viabilidade da aplicação da lógica fuzzy para auxiliar o gerente de uma indústria de laticínios na tomada de decisão na área de logística e distribuição física. Observa aí que nossa aula, o tema é logística de distribuição física. E é um tema que pode ser estudado, vocês podem desenvolver, inclusive, numa monografia para sair da graduação em administração, terminar um artigo sobre esse assunto, que é a lógica fuzzy na distribuição física. Está aí uma sugestão, tá? Aplicada para alguma distribuição que vocês utilizam de hospital, ou de algum trabalho de vocês, em qualquer setor, né? O estudo de caso realizado numa indústria de laticínios de pequeno porte em Minas Gerais identificou que cada novo pedido solicitado via internet, o profissional de logística manipulava, ao mesmo tempo, um grande número de informações e decide, com base nas suas experiências, a melhor forma de distribuição desses pedidos. A proposta desse trabalho é apresentar um modelo fuzzy como uma alternativa de apoio aos métodos tradicionais de processamento de pedidos e tomada de decisão logística. Os resultados permitem concluir que o modelo foi transcrito de forma adequada aos problemas propostos ao apresentar as mesmas decisões tomadas pelo especialista e que, se observados os pontos fracos detectados, este modelo pode se constituir em importante ferramenta para a competitividade das indústrias. Então, aqui, em todos os setores de atividades industriais, a importância da otimização da produtividade e eficiência dos processos e a melhoria na qualidade dos serviços prestados são cada vez mais crescentes, motivadas pela necessidade de aumento da competitividade e o mercado globalizado. O setor agroindustrial, ramo da indústria estudada nesse trabalho, é bastante dependente dos processos logísticos de distribuição física por lidar exclusivamente com produtos perecíveis. Então, vocês sabem que temos estudado, né, como nessa introdução desse artigo, está apresentando que esse setor específico de laticínios, nós estamos falando de alimentos, produtos perecíveis. Então, tem toda uma lógica específica para tratar com produtos perecíveis. É uma indústria específica que tem certas limitações para que o seu produto continue adequado para a venda. A distribuição física compreende os processos de estocagem, transporte, controle, intercâmbio de dados e fluxos financeiros, que permitem transferir produtos desde o fabricante até o consumidor final. Ela tem como objetivo garantir que o produto certo seja entregue ao consumidor final, no lugar correto, no momento exato e com o nível de serviços desejado pelo cliente, buscando minimizar os custos de serviços logísticos. No estudo de caso deste trabalho, foi identificado que o empecilho para a tomada de decisões em distribuição física na indústria é o volume de informações no processamento de pedidos, que precisam ser analisados simultaneamente, consumindo tempo e, consequentemente, incorrendo em custos para a indústria. Imagina quando você tem uma centena de milhares de informações num banco de dados. E você tem que verificar essas informações uma a uma. Hoje em dia você utiliza sistemas lógicos para poder separar e apurar melhor as informações. Então, se você for olhar nota fiscal por nota fiscal para poder processar pedidos específicos, você vai perder muito tempo. Então, esse trabalho está apresentando exatamente essa lógica, né, de como lidar com a inteligência artificial para a solução de problemas práticos. Nesse contexto, ferramentas de IA, de inteligência artificial, surgem como alternativas de apoio aos métodos tradicionais de processamento de pedidos e tomada de decisão em transportes. Atividade-chave da logística de distribuição. A construção de uma metodologia de apoio à decisão através do uso de técnicas de IA, com o intuito de viabilizar e facilitar o planejamento e controle das atividades logísticas. E é interessante não só do ponto de vista de gerenciamento do sistema, mas também da verificação da aplicabilidade dessas técnicas em relação ao problema proposto. Assim, este trabalho propõe uma metodologia baseada em lógica fuzzy para auxiliar o tomador de decisão na escolha da melhor estratégia de distribuição de produtos e, a partir do laticínio,
tendo como foco a agilização dos processos de distribuição e a redução de custos logísticos. A revisão de literatura, nós temos aqui do Côncio, né, 2007, Logística e Distribuição Física, segundo o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimento. Logística é a parte da gestão da cadeia de suprimentos que planeja, implementa, controla o fluxo eficiente e eficaz, direto ou reverso, de mercadorias, serviços e informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às necessidades, às exigências dos clientes. A logística de distribuição física opera em um movimento jusante da cadeia de suprimentos, se refere ao desempenho de todas as funções exigidas para ligar produtores a clientes finais. Bowersox, Claus e Cooper, 2006, identificam 4 participantes do canal de distribuição: os fabricantes, atacadistas, varejistas e consumidores. Com relação à estrutura, a distribuição física pode ser direta ou indireta. Na distribuição direta, o fabricante estrutura a sua rede de transporte de forma que todas as entregas chegam diretamente ao consumidor, sem envolvimento intermediário. Já a distribuição indireta, o produto passa por alguns intermediários, atacadistas e varejistas, antes de chegar ao consumidor, ao usuário final. Né? Bowersox, Claus e Cooper, 2006, ainda classificam a distribuição física com relação à cobertura de mercado, podendo ser intensiva, seletiva e exclusiva. A distribuição intensiva se dá quando a colocação do produto é feita em 4 pontos de venda, ou lugares que for possível. Na distribuição seletiva, a colocação de um produto é feita em números mais limitados de pontos de venda. Por fim, a distribuição exclusiva é o oposto da distribuição intensiva, e envolve colocação de um produto em apenas um ponto de venda em cada área geográfica. Aqui as atividades que compõem a logística de distribuição podem variar de acordo com a empresa, mas as atividades-chave, isto é, aquelas que estão no circuito crítico do canal de distribuição física imediato de uma empresa, são as seguintes: serviço ao cliente padronizados, transporte, gerência de estoques e fluxo de informação e processamento de pedidos. Os padrões dos serviços aos clientes definem a qualidade dos serviços, bem como índices de agilidade com os quais o sistema logístico deve reagir. Balu, 2006, ressalta que os custos logísticos aumentam proporcionalmente ao nível de serviço oferecido. Você vai oferecendo mais serviço, vai aumentando o teu custo. Né? A padronização de serviços ao cliente é importante, customização, né? É importante. Vai aumentando o teu custo logístico, vai aumentando realmente o nível de serviço oferecido. São diretamente proporcionais se você realmente está fazendo um serviço eficiente em termos de oferta de bens e serviços ao cliente. Senão, o teu custo pode estar aumentando sem estar tendo um serviço adequado, né? Tem essa questão também. Mas, pressupondo que está havendo eficiência, eficácia, efetividade na produção, então, realmente, vai chegar um serviço adequado para o cliente. Transporte, teu custo com transporte vai aumentando, gerenciamento de estoques, fluxo de informação, processamento. Então, o nível de serviço vai sendo maximizado. Você vai podendo, quanto mais eficiente você vai se tornando, pode ofertar mais serviços para a sociedade, se torna cada vez melhor, realmente mais confortável. Esse aumento de custo logístico é justo, né? O transporte, de acordo com Gurgel 2000, é um elo essencial entre a expedição da empresa e o cliente. Em termos de distribuição física, o transporte consiste no movimento do produto entre a unidade produtiva e o cliente. Para Chopra, Mendes, né? 2003, o transporte exerce um papel crucial na logística de distribuição, uma vez que os produtos raramente são fabricados e consumidos no mesmo local. Balu 2006 lista 5 modais básicos de transporte: ferroviário, rodoviário, aéreo, aquaviário e dutoviário. Pode utilizar um desses meios ou então uma combinação de 2 ou mais modais, o transporte intermodal. O transporte intermodal tira vantagem das economias inerentes a cada modal e, com isso, oferece um serviço integrado a um custo total mais baixo. A gerência de estoques e o manuseio de produtos também são
componentes essenciais no conjunto de atividades logísticas, visto que Balu, 2006, estima que essas atividades sejam responsáveis por até 20% dos custos de distribuição física da empresa. A redução de custos pode ser obtida através de algumas atividades, como, por exemplo, a consolidação de cargas, onde o armazém recebe os materiais de diferentes fontes, o sortimento, onde a carga é reconfigurada enquanto ela é transportada da origem para o destino. O adiamento, onde o armazém pode adiar o compromisso da configuração final de um produto ao completar o acondicionamento, a etiqueta e as produções leves. O processamento de pedidos é a atividade-chave final. É representado por uma variedade de atividades, entre elas a preparação, transmissão, recebimento e expedição do produto, relatório da situação de pedido. Apesar de seus custos serem normalmente menores em relação aos do transporte ou aos da manutenção de estoque, o processamento de pedidos é um elemento importante na determinação total da entrega da mercadoria ou serviço a um cliente. Essa atividade desencadeia a movimentação de produtos e o serviço de entrega. Então, toda essa coordenação de serviço de entrega, de processamento de pedidos, elas já estão sendo tão grandes para essas corporações que trabalham com logística nesse nível macro, né? Que realmente é necessário um Big Data. Você tem que ter grande fluxo de informações, Imagina uma mercadoria envolvendo vários agentes em uma mesma cadeia de suprimento. Quantas vezes passa por várias etapas aquela mercadoria? Você vai ter que processar essa mercadoria para resgatar, às vezes, a fase dela de produção, quando está realmente semi-elaborado, elaborado, ou em transporte, em trânsito. Você precisa de inteligência artificial, precisa utilizar esses recursos de data science, de ciência da informação. Isso que é importante hoje em dia, né, quando nós falamos de cadeia de suprimento. Né? Nesse contexto, a lógica fuse ou lógica nebulosa foi desenvolvida a partir de 1965 com os trabalhos do professor Loft Zadeh para representar o conhecimento incerto ou impreciso, Sandre Corrêa, 1999. Materiais e métodos. O estudo de caso realizado em uma indústria de laticínios possibilitou um amplo e detalhado conhecimento das atividades logísticas dessa indústria, bem como a definição do escopo desse trabalho, que se limitou ao processamento de pedidos de clientes via internet e a forma como esses pedidos são distribuídos. A partir de entrevistas com funcionários dessa indústria, foi levantada uma amostra composta de 20 exemplos de pedidos feitos via internet no ano de 2008 e as respectivas formas de distribuição desses pedidos. A coleta e análise de dados se referiram à distância entre a indústria e o cliente em quilômetros, o valor total da nota fiscal em valores monetários reais, a quantidade solicitada em termos de peso total do produto em quilos, a urgência ou não do pedido e a forma de distribuição do pedido entre 3 opções disponíveis, transportadora 1, transportadora 2 e correios. Então, foram esses os dados utilizados. Né? Resultado de discussões, finalizando aqui, já estão na fase dos resultados, né? A indústria de laticínios, onde o estudo de caso foi realizado, se localiza na zona da Mata, de Minas Gerais, e fabrica vários produtos derivados de leite, como iogurte, requeijão, manteiga, doce de leite, entre outros. A distribuição física é direta e a cobertura de mercado é classificada como intensiva, atendendo várias cidades de Minas Gerais e de outros estados do Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. A indústria utiliza como forma exclusiva de transporte modal rodoviário, com um caminhão próprio, 8 caminhões de representantes terceirizados e ainda conta com o serviço de caminhões de 2 transportadoras contratadas, aqui chamados de transporte 1 e 2. O sistema de distribuição dessa indústria pode ser resumido da seguinte forma. Eu vou diretamente para a conclusão, pelo tempo do vídeo, tá? Da aula. A lógica fuse foi desenvolvida inicialmente para modelagem de processos com variáveis contínuas, estatística, né? Pode ser utilizado também, você pode utilizar outros recursos para analisar trajetos com roteirização, usando junto regressão para poder analisar o comportamento desses modelos, né, de transporte.
No entanto, os resultados desse trabalho mostram a lógica FUSE também produz resultados satisfatórios na modelagem de problemas de natureza discreta. A partir dos dados levantados, dos resultados apresentados no processo de verificação do modelo, pode-se concluir que o sistema FUSE foi transcrito de forma adequada, visto que o mesmo apresentou as mesmas decisões tomadas pelo especialista em logística em todos os 20 exemplos que compõem a amostra. E os resultados apresentados na avaliação indicam que o modelo também foi coerente ao apresentar os 10 exemplos gerados, as mesmas decisões tomadas pelo especialista em logística. Observa aqui também que, só para vocês, né, estão iniciando nessa estudo da logística, e estamos falando aqui já exemplos de estatística, né, estatística discreta, que usando quando usa variáveis contínuas ou dados discretos, né, modelagem de natureza discreta, né? Então, são duas maneiras de você trabalhar com conteúdos de estatística, tá? E variáveis, como elas se comportam, dependendo de como elas se comportam, como você quer utilizar. Então, você tem várias maneiras de modelar usando esse recurso, né, do sistema nebulosa, né? O sistema FUSE. Entretanto, amostras maiores, tanto para verificação quanto validação, podem trazer resultados mais consistentes. O pessoal está trabalhando hoje em dia com Big Data, realmente grande sistema mesmo de logísticos de informação, aumentando o grau de confiabilidade dos resultados, ainda que outras novas situações de teste apontem diferenças importantes entre as decisões fornecidas pelo modelo e o método heurístico ou probabilístico, né? Esses métodos que, né, nós podemos trabalhar. Este trabalho buscou contribuir para a melhoria dos atuais métodos de processamento de pedidos e tomada de decisão logística, fornecendo um instrumento que produz informações vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na linguagem humana, em valores numéricos, tornando mais curto o tempo de preparação do pedido, possibilitando a tomada de ações, procurando maximizar a eficiência da distribuição física. Todavia, direcionar esforços para a redução de custos de forma isolada pode não garantir o resultado desejado. É interessante planejar e coordenar ações gerenciais de forma integrada, avaliando todo o processo. Conclusão: com isso, o modelo proposto desse trabalho pode ser inserido em um sistema logístico mais amplo, composto, por exemplo, de mecanismos integrados de coleta e distribuição de pedidos eletrônicos, verificação de estoques e consolidação de cargas, podendo se tornar um importante fator de competitividade, já que pode conferir à indústria maior rapidez, confiabilidade e eficiência tanto no processamento quanto na distribuição dos pedidos. Então, depois faremos alguns exercícios, não nessa aula, tá? Considerando esse material disponível, eu vou disponibilizar para vocês de Logística 2, tá? O material desse livro. Obrigado aí pela aula. Aí o material do Alisson Vinícius Neves de Santos, Leonardo Bonato, Félix, José Geraldo Vidal Vieira. Encontra lá na página Cielo. Estudo da logística e distribuição física em um laticínio utilizando logística FUSE. Tá? Então, obrigado aí, pessoal. Valeu por tudo.